Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, seja bem-vindo ao canal O Gnóstico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e ajude o canal. Tá? Se você quiser, por favor, nos ajudar financeiramente. Poxa, tio Robson, quanto é que a gente pode ajudar financeiramente? Você pode ajudar com 10, 20, 30, 40, 50, enfim, tá? Você pode fazê-lo, né? Eu quero agradecer a um amigo chamado Hard. O Hard, às vezes, durante um mês, ele ajuda 2 vezes o canal. Muito obrigado, e tem outros amigos aí que eu vou agradecer, né? Que colaboraram no mês de janeiro, mas não dá 5 pessoas, pessoal. Tá? Desculpa a gente dizer, mas isso é um pouco assim vergonhoso, né? As pessoas não terem atos de amor, de caridade, né? Que há uns tempos para cá emergiu no Brasil um negócio meio estranho, entendeu? Sinceramente, um negócio meio lá do período sabe, uns fundamentalistas, uns maluquete reacionários, supremacia branca. Esse país só pode estar maluco, junto com o mundo todo. Né? Nós estamos próximos de ver no Brasil eclodir aí problemas seríssimos. Tá? Mas eu já estou antecipando, avisando desde o início, com a série O Código Secreto do Mundo, mostrando para vocês essa agenda que está sendo planejada. Mas as pessoas, eu sou de direita, tio Robson, eu sou de esquerda, tio Robson, eu sou não sei do que. Então, lasque-se. Né? Você quer entrar nessa, entre. Sabe que você está sendo manipulado, não sabe? Tá? Então, por favor, ajude a gente a divulgar ideias que levem as pessoas à sensatez, ao equilíbrio, tá? Ao bom senso. Simplesmente isso. Se você é uma pessoa que usa o bom senso, tá? Que elogia o que tem que elogiar e critica o que tem que criticar, ajude a gente, tá? Então nos ajude, tá bem aqui atrás no quadro aí, ó. Nos ajude, por favor. Né? robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com é a chave Pix. Tá? Eu sei que você financia outros canais por aí que dá para dizer que alguém é agnóstico e desperto fazendo coisas que até Deus duvida. Não, Deus não duvida de nada, porque o Deus deste mundo cegou a inteligência das pessoas para que não vejam a luz. Né? Então, meu irmão, o problema não está... É muito fácil o cara dizer assim, eu sou contra as trevas. O problema é que você é muito fácil de você distinguir as trevas. O problema é de você distinguir a falsa luz. Né? Existe a ovelha e o lobo, né? É fácil você distinguir quem é a ovelha e quem é o lobo. Mas você distinguir quem é a falsa ovelha, tá? Porque existem lobos transvestidos de ovelha, com pele de ovelha. Você sabe identificar uma falsa ovelha? Eis o problema. O trigo e o joio. Você sabe identificar o falso trigo? Então, esse é o problema. Aí as pessoas estão vivendo num estágio aonde a gente já não sabe mais o que é. Quando eu abro, eu sinceramente, olha, eu me sinto... E às vezes eu tenho até vergonha alheia quando eu abro esse YouTube, que eu vejo determinadas coisas aí acontecendo nesse mundo. Eu digo,
está em estágio final. Isso aí está na UTI e Deus ajude que sobreviva. Mas a civilização humana está prestes para ir para o ralo, para o vinagre. Tá? Do jeito que está indo, né? Então, vem agora o tarifaço do aço brasileiro, né? Que o Trump quer fazer. E aí, o que você acha que vai acontecer? Vai ter retaliação do Brasil. O Brasil vai tarifar. O maior inimigo do capitalismo se chama Trump. O Trump faz muito mais o jogo de esquerda do que qualquer outra pessoa. O Trump é o mais esquerdista dos esquerdistas. Então dá vontade de a gente achar graça, né? Porque os republicanos que são conservadores usam o símbolo vermelho. Os democratas, que são chamados de progressistas, usam o azul. Ai, esse povo, né? Ainda tem gente que cai nessa armadilha, né? Vamos fazer o quê? Então nós estamos na série O Código Secreto do Mundo. Gente, quando a gente descobre o Código Secreto do Mundo, a gente vai lá, digita o código e as portas se abrem e você descobre que você está vivendo nessa manipulação mundial e que eu já venho falando há muito tempo. Os últimos 2 vídeos a gente falou sobre o quê? A gente abordou sobre os aspectos dos Néfilins, quem seriam os Néfilins, abordamos esse aspecto a partir da visão dos textos de Enoque, dos textos bíblicos, depois usamos textos do livro de Urântia para dar uma clareada para a gente, tá? Porque nós estamos falando sobre o quê? A nova ordem mundial, a elite global. Nós estamos falando sobre o globalismo, nós estamos falando sobre o transhumanismo, nós estamos falando sobre a geopolítica, nós estamos falando sobre determinados aspectos que vão envolvendo aí a sociedade. Tá? Então precisa a gente abordar esses aspectos. Né? E uma das figuras centrais que estão nesse panorama do debate é porque o nosso país e outros países, por exemplo, os Estados Unidos, é um dito país mais cristão do mundo. Né? Mas todo mundo sabe que lá é o país mais evangélico do mundo. Tudo quanto foi porcaria de evangelismo migraram dos Estados Unidos para as Américas, tá? Central e do Sul. Vieram tudo de lá. Lá nasceu determinadas teses, né, que foram importadas para o Brasil, para o evangelicalismo brasileiro. Tá? Então, ninguém, né? O padre Quevedo dizia: o demônio desce do norte, né, num livro. Então, a gente precisa tomar certo cuidado, porque esse fanatismo que as pessoas têm no Brasil por americano e achar que os estadunidenses são as figuras mais bonitas do mundo, a democracia mais linda do mundo, isso é uma bobagem do tamanho do ó. Entendeu? Isso é ridículo, gente. Seja brasileiro. Seja nacionalista. Seja democrata. Se existe algum regime melhor do que a democracia, me fale aí. Qual o regime? O anarquista? Onde todo mundo faz o que bem entender da sua cabeça? Você já imaginou na sua casa, você e a sua mulher não mandam em nada e todo mundo na sua casa, o seu genro, a sua filha, o seu filho, a sua nora, o seu neto, sua neta, fazem o que quiserem na casa, a casa vira um pardieiro porque todo mundo acha que tem? Você acha bacana isso aí? Não, né?
que ser na casa, deve haver o quê? O equilíbrio, o bom senso, né? Não é a ditadura também, numa casa, mas também não é a anarquia, né? Então me perdoem, mas sinceramente eu precisava começar esse vídeo comentando isso, porque é absurdo o que eu estou assistindo e sinceramente eu não gosto de contato com ninguém que defenda ideias que não sejam democratas. Eu não quero, nem no meu grupo, nem no contato comigo. Fique para o lado daí que eu fico para o lado daqui, tá certo? Ok? Gente que defende coisas de supremacia branca e etc. Pelo amor de Deus, não procure o meu canal, fique no seu canto, sabe? Viva a sua vida, vá defender suas ideias até você ser preso. No dia que você ser preso, você começa a reivindicar direitos humanos, porque é assim que a safadeza está no Brasil, tá? Muito bem, então nós estamos falando sobre essa questão dos... Falamos um pouco sobre as questões dos híbridos, né? Porque quando você fala dos aspectos... Tio Robson, o senhor abordou no último vídeo com a gente aí uma aula muito até bacana sobre, né, de que as civilizações foram nascendo e tal, e que os seres humanos acabaram criando seus deuses ou fizeram interpretações segundo suas lógicas, né? Então eu quero começar essa nossa aula de agora, né? Vamos começar a aula de agora. Quer orar? Antes de começar? Nós começamos com uma oração, com um exorcismo. Aquela oração de... ou não? Ou a gente começa direto? Porque tem gente que quer começar com oração. Aqui é um canal gnóstico, mas aqui nós não somos gnósticos baseado em religião gnóstica, baseado numa religiosidade gnóstica. Não. O gnóstico é uma filosofia, um sistema de vida, uma maneira de ver o mundo, de ter uma cosmovisão bem diferente. Entendeu? Esse negócio... eu tenho um monte de música gnóstica aqui. Antes eu colocava aqui no canal, depois eu não coloquei mais, porque teve uma pessoa que veio e disse: nossa, isso está me lembrando muito o mundo evangélico, quando eu era evangélico. Eu digo: meu Deus do céu, se a gente fala uma coisa e o camarada acha ruim, se a gente põe uma música o cara acha ruim, se não sei o que acha ruim, o cara não ajuda em merda nenhuma, ainda acha-se no direito de vir reclamar. Vai reclamar na casa do capeta, cara. Vai perturbar o outro, rapaz. Misericórdia. Entendeu? Não me peça para ter paciência com gente que é intolerante, pessoal. Pela misericórdia. Né? Então, eu começo assim logo porque irrita a gente. A gente faz um sacrifício de vir dar estudo, de vir dar aula, de se preparar, de fazer tudo. A pior coisa para um professor é chegar na sala de aula e ver que os alunos não estão nem aí para a aula dele. Entendeu? Terrível. Eu trabalhei em escola, eu sei isso. Estudei pedagogia. Estou estudando ainda, mas não tem coisa pior na vida. O cara chega para dar uma aula, é um bocado de moleque gritando, um bocado de moleque olhando o celular e etc. E pronto. Entendeu? E nem aí para a aula do cara. Não dá um valor ao sacrifício. Aí depois ficou, pelo amor de Deus, depois vem aquele aluno chato dizer: professor, a minha nota foi baixa. Por quê? Porque ele não prestou atenção, não dá valor a nada. Então, assim, quando nós estudamos aqueles aspectos, né, sobre os seres híbridos, aí nós analisamos, eu coloquei aqui 3 aspectos, né, importantes aqui. Tá? Seres divinos que tomam forma humana,
tá? Temporariamente. Nós vamos ver que existem seres, esse ser divino que a gente está falando aqui, pessoal, você pode entender como extraterrestre, não humanos, ou seja lá o que você queira entender com isso, tá? Seres divinos que se unem a mortais, né? Certo? O humano que se torna divino. Então, três aspectos aqui, ó. Tá? Seres divinos que tomam forma humana temporariamente. Você está repleto disso nas mitologias, inclusive na Bíblia. Né? Que os benditos Malach, né? Ou traduziram como anjo, que tomam forma humana e vão comer lá na casa do Abraão, viajam com ele até a Sodoma e Gomorra, e quando chega lá em Sodoma, os caras queriam até curtir com os caras lá, porque viram os caras muito bonitos, deve ser, né? E aí, vamos lá, vamos fazer uma curtição, um bacanal, e aí, né? Por quê? Porque eles tinham forma humana. Né? Isso nas mitologias, isso tem uns montes, não é só na Bíblia, não, tá? Depois tinha seres divinos que se unem a mortais. Isso aí está repleto também nas mitologias. Seres divinos que começam a ter relações com mortais, né? Com as mulheres e tal, né? Copulavam com as mulheres. Aí eu contei a história dos Benai Elohim, né? Certo? Com as Benai Adão, com as filhas de Adão, certo? Eles tiveram relação, né? com as mulheres, então a união de né? De dois grupos aparentemente distintos, certo? Gerando um terceiro grupo, né? Que era gerando um grupo chamado de Giborins, né? Homens poderosos, famosos, né? Que se tornam depois a elite, o topo da elite, né? Os semideuses, ok? Depois, humano que se tornam divino. Bem, esses humanos que se tornam divino, isso aconteceu também ao longo do tempo, tá? Nós vamos ver isso, inclusive, no estudo de hoje, se der tempo, nós vamos ver isso aqui. Inclusive, os imperadores romanos se tornavam deuses, eram divinizados, tá? A Igreja Católica até hoje costuma divinizar um bocado de seres humanos que eles acham que foram super top de linha, então tornam eles santos, né? Santos canonizados, que para canonizar é preciso ter muito dinheiro, viu, gente? Grana braba. Tá? A política lá no Vaticano, não pense que é diferente da política de outros países, que não é, não, sabe? A galera lá bota para lascar mesmo, meu irmão. Ou tem dinheiro, ou o seu santo vai ficar lá guardando lá, e eles começam lá com a bem-aventurado, depois eles vão para a beatificação, aí fica, né, tal, enrola. E depois chegam ao estágio de canonização. Né? Tem uns que nem gastam muito dinheiro para isso. Né? São canonizados mesmo na tora. Bora canonizar. Então isso é um exemplo típico. Né? Por exemplo, os Césares romanos costumavam achar que eles eram deuses. Então queriam ser adorados como deuses. Isso era típico. As imagens dos Césares eram espalhadas por todo o império, né? Então, você vai entender que a coisa é bem mais complexa do que você supostamente imagina,
Tio Robson, conte para nós o que vai acontecer hoje neste canal. O que nós iremos falar? Será que isso tem alguma coisa a ver, tio Robson, com o impacto que nós teremos sobre as nossas vidas, tio Robson? Será que existem deuses na atual sociedade? Será que existem híbridos? Será que existem pessoas que estão se tornando deuses ou se comportando como se fossem? Diga, tio Robson. Então nós vamos começar aqui com um texto do Justino, tá? De Roma, ao Antonino Pio, tá? O Justino de Roma, justificando a fé ortodoxa, responde ao Antonino Pio a respeito dessa fé. Mas a defesa que ele faz, vocês vão perceber agora, tá? Vamos lá? Tudo pronto para copiar o texto? Tudo bem. Eu vou fazer chamada, tá? Atenção. Tá? Quem tiver presente, deixa um like. Ok? Vamos lá. Então vamos. Aqui, pá, vamos aqui. Vai lá, tio Robson. Aperte a mão, tio Robson, aí. Aí, aqui, ó. Vamos pegar aqui o seguinte. Justino de Roma, apologista ao falar de Jesus. Aí ele diz assim: também quando dizemos que o Verbo, o primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso Mestre, que foi crucificado, morreu e depois ressuscitado, subiu aos céus. Então ele está começando a dizer, olha, primeiro que não teve coito, não houve cópula, tá? E a gente vai ver que a coisa não é bem assim como o Justino diz, tá? Aí ele, olha o que está em vermelho, né? Não apresentamos nada de novo. Pô, como nada de novo? Peraí, Justino, peraí. Como é que você está falando que você não está apresentando nada de novo, Justino? Afinal de contas, o cristianismo não era uma coisa nova, Justino? Como é que tu me fala uma zerda desta para o Antonino Pio, o imperador? Que defesa é essa, cara? Tá? Povo abençoado do Brasil, eu quero falar para vocês que a igreja está sofrendo ataque. Povo abençoado. Tá? Vocês já viram, né? O Malacuia falando isso, né? Intransigente. Né? Cara desse ainda tem gente que apoia. Mas eu estou aqui para dizer que o Justino está dizendo que tudo que ele falou sobre nascer sem relação sexual, morrer, ressuscitar, subir aos céus, ele está dizendo que isso não é nada de novo. Como é isso, Justino, me fala? Um pai da igreja dizendo, um apologista falando isso, tio Robson. Eita, o Justino vai ser excomungado, tá? Então ele diz assim, ó, Jesus Cristo, nosso Mestre, que foi crucificado, morreu e depois ressuscitou, subiu ao céu. Ó, tudo isso, né? Não apresentamos nada de novo, tá? Se levam em conta o que chamar de filhos de Zeus. De fato, sabeis bem a quantidade de filhos que os vossos estimados escritores atribuem a Zeus. Hermes, o verbo intérprete e mestre de todos, olha aqui o Hermes,
Hermes, Hermes, Hermes, Hermes, Hermes, tá? O mestre intérprete de todos, Asclépio, ó, que foi médico e que depois de ter sido fulminado, subiu aos céus. O Asclépio subiu aos céus. O Hermes é o verbo, tá? O Asclépio subiu aos céus. Ok. Também podemos falar de Dionísio, ó, depois que foi esquartejado. Heracles, ó, depois de se atirar ao fogo para fugir dos trabalhos. Os Dioscoros, né? Dioscoros, filhos de Leda, Perseu, ó, de Danae, né? Belerofonte, né? Nascido de homens sobre o cavalo Pégaso. Então veja que, olha só o que o nosso Justino de Roma está fazendo. Ele está comparando a história de Jesus à história dos semideuses, tá? Dos semideuses gregos e romanos, já que a cultura era greco-romana, queridão, né? Eu vi agora uma live, né, num canal aí famoso, não posso dizer nome, tá, gente? E aí o cara, o título da live, todo o segredo sobre Jesus. Nossa, eu estou até hoje sendo um estudioso de tudo aquilo que se fala de Jesus nos escritos gnósticos, apócrifos, canônicos, etc, etc, e não sei o segredo todo sobre Jesus. E esse camarada foi para lá dizer que ele sabe sobre tudo sobre Jesus, inclusive inventar que o Jesus era filho do Pandira, do Pandera, que é a única coisa que ele sabe falar. É, não? Não, porque a chave para a gente, o código secreto do mundo, passa também por você entender o que foi que se falou sobre Jesus e quais as mentiras que são contadas até hoje, inclusive essas daí, tá? Que são a nova mentira, né? Jesus, filho de um soldado romano que depois se tornou imperador, por isso que o Pilatos tentou defender Jesus, porque Jesus, ele sabia que Jesus era filho do imperador romano. Rapaz, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. A gente às vezes tem que vontade de cantar aquela musiquinha, sabe? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não, não, não. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Às vezes a gente cansa mesmo. A gente cansa de falar, de explicar. Eu venho há uns 40 anos tentando ajudar pessoas a entender as coisas e parece que é murro em ponta de faca. A gente vem, se dedica à pesquisa, faz, meu Deus do céu, dá uma aula e a gente vê a indiferença das pessoas. 100 e poucas visualizações, 30, 40 likes. Pede uma contribuição, camarada, não dá. E não é porque não tem, não. É porque é maldade mesmo. Então, o Justino de Roma pegou e disse, bem, eu vou fazer aqui uma comparação entre o Jesus que a gente defende e os filhos de Zeus. Ele não disse assim, ó,
O nosso Jesus é completamente diferente de você, Justino. Ele disse, não, não há nada de novo no que a gente está falando, não, cara. Para com isso, cara. Qual é a tua, cara? Ô, Antonino Pio, qual é a tua? Por que tu tá perseguindo nós? Não estamos falando nada de novo, é tudo parecido, cara. Entendeu? Olha só, né? Então ele cita aqui um monte de filhos de Zeus, que eram semideuses, todos esses aqui semideuses, tá? E diz ainda, quanto ao Filho de Deus, que se chama Jesus, veja, quanto ao Filho de Deus, Teou, tá? Certo? Que se chama Jesus, ainda que parecesse homem de modo comum, por sua sabedoria, mereceria chamar-se Filho de Deus, pois todos os escritores chamam o Deus Supremo de Pai de homens e de deuses. Olha aqui, ó, o Deus Supremo, tá? Certo? O Deus Supremo de Pai de homens e de deuses, mostrando que não existe somente um Deus, tá? Então ele complementa, nós anunciamos que ele nasceu de uma virgem. Olha, nós anunciamos o quê? Nasceu de uma virgem. Nossa, só Jesus tinha nascido de virgem? Não, ele diz, mas isso para vós pode ser semelhante a Perseu. Por fim, que ele curasse coxos, paralíticos, enfermos de nascimento e ressuscitasse morto. Diz Justino, isso nada é diferente, né? Também nisso parecerá que dizemos coisas semelhantes, Antonino Pio, porque o Asclépio fazia a mesma coisa que Jesus. Então o que ele está dizendo? O Jesus que nós anunciamos, olha aqui, ó, o Jesus que não, o nosso Jesus não é diferente dos deuses de vocês. Estamos falando de coisas semelhantes, queridão. E até Justino, tu vai ser condenado à fogueira, cara. Tu comparou Jesus aos semideuses, filhos de Zeus, cara? Porque isso era comum nas culturas, gente, esses seres supra-humanos, né? Terem relações com mulheres humanas. Isso assim como os botos na Amazônia têm relação com as mulheres ribeirinhas. Nossa. Mas isso é lenda, tio Robson? Não sei. Pesquisa. Conheço gente séria que sabe que de fatos que são muito mais profundos do que você imagina, né? Então imagina quando um camarada chega numa live de um canal famosíssimo, né? E aí o cara resolve dizer o seguinte, eu vou contar tudo sobre Jesus, segredo sobre Jesus. Nossa, tio Robson, o cara sabe tudo sobre Jesus, quem revelou isso a ele? Aí o cara vem com essas histórias, né? Chama eu lá na tua live, o camarada. Quero falar algumas coisas lá. Será que tu tem coragem de me chamar? Não tem. Tu não tem porque tu gosta daquela do tipo de gente que vai para lá falar da espiritualidade, da Confederação Galáctica, sabe? É isso que tu gostas, né? É verdade. Deixa eu quieto no meu canto, porque senão, meu irmão, o bicho pega. Então, muito bem. Então, dito desta forma, né? Tio Robson já começou pegando forte. Eu comecei pegando forte, gente. Então, dizer que Jesus é um semideus,
o Mauro Bliguino escreveu o livro, né? Jesus Semi-Jew, né? Jesus Semi-God. Já tem em inglês também. Né? Não sei se é inglês dos Estados Unidos, mas não sei se é lá na Inglaterra, parece que, me salvo engano, uma publicação na Inglaterra. Mas todo caso é, né? Então, aqui no Brasil ninguém publica livro desse cara, eu não sei, os editores aqui do Brasil eu acho que tem medo, né? Cristianismo, tem muito conservador no Brasil a partir de uns tempos para cá, todo mundo virou conservador conservador não de instituições, né? Conservador de costumes. Tá? Porque o Robson, macho nasceu para ser macho, mulher nasceu para ser mulher, é isso que eu falo. Então você não pode ser agnóstico, filhinho, porque os aeões eram andrógenos, tá? Certo? Não sabia disso, não? Eles eram andrógenos, tá? O demiurgo era andrógeno, tá? Os antropos provavelmente eram andrógenos. O capítulo 1 do Gênesis provavelmente mostra um ser andrógeno, tá, queridão? Antes de falar zerda por aí, dá uma analisada, tá? Dá uma estudada. Para de falar coisa de só por causa que o intestino está na cabeça, você está enfesado, cheio de fezes, aí eu fico aborrecido, tio Robson, porque essas coisas, eu sou muito tradicional, minha família sempre disse, sabe, que é lugar de mulher na cozinha, entendeu? Lugar de mulher tomando conta da família, o marido que dá o trabalho, não sei o quê. A maioria das pessoas que pensam esses tipos de coisas são geralmente hipócritas e demagogos. Tá? Porque depois você vai dar uma olhadinha na vida deles, assim, a vida oculta dessas pessoas está cheia de zerda, de podridão. Né? Então, muito bem. Dito isto, tio Robson, para onde nós vamos agora? O senhor vai nos ensinar o que agora, nesse momento? Bem, eu vou ensinar algo interessante para vocês. Né? Então, vamos lá. Eu vou aqui no Word agora, aqui no Word. Então, eu mostrei para vocês, lá no vídeo anterior, meus amigos, que existe uma hierarquia, né, dos deuses. Né? Por exemplo, os sumérios tinham o Digir. Digir eles tinham uma simbologia para o Digir que era uma espécie de uma estrela, né? Para indicar os deuses superiores, como o Tiamat, o Apsu, o Anu, né? Ou An, que é a mesma coisa. Depois tinha os Anunnaki, que era o segundo grupo de deuses, que vinha Enki, Enlil, Inanna, né? E tinha os Igigis. Os Igigis eram os deuses menores, que não tem nome, não aparece nome deles lá, mas a gente sabe que eles eram aqueles deuses terciários, que, coitadinhos, eram os que se sacrificavam, ficavam cavando buraco aqui na terra, até que eles se revoltaram, fizeram uma greve, disseram, não, ninguém vai mais fazer isso não. Tá? Nós merecemos um descanso, bora, deem um jeito de vocês. Foi aí que eles criaram os humanos para escravizar, né? Até hoje estão aí, nessa escravidão. Na cultura semítica, né, incluindo a israelita, existiam os Els, né? El era o pai dos deuses, que era o pai dos Elohim, mas existia o El Elyon, que é provavelmente o Deus superior, o Deus dos mais altos, o El Shaddai, o El não sei o que tem mais, tinha vários. Tá? E tinha os Elohim, como Javé, Baal, Asherah, e tinha os Benai Ha-Elohim, tá? Os Benai Ha-Elohim, tá? Que tem que dar um espaço bem aqui. Os Benai Ha-Elohim, que eram os filhos dos deuses, ok? Depois, existia na Grécia, né, os Theos, né? A gente botou um S aqui só para dizer que eram, né? Então existiam os deuses superiores, Urano, Cronos, etc.
E existiam os teoi, que eram Zeus, Atena, Apolo, Afrodite, Poseidon e etc. E existia, tá, os semideuses, tá? Que em grego é isso aqui, ó, ok? Heracles, Perseu, Áquiles, enfim, aqueles todos que eu citei lá, Asclépio, né, que o Justino fala. O Justino estava falando exatamente desses aqui, ó, tá? Dos semideuses. E ele comparou Jesus a esse grupo aqui de seres. Hã? Nossa, tio Robson, a coisa está ficando... Nós estamos entrando numa fase muito pesada, tio Robson. Né? Então eu estou dando só um ensaio disso aqui, pessoal. Né? Estou dando só um ensaio, porque, na verdade, eu vou dar só essa introdução aqui, que eu vou falar sobre Jesus e vou fazer uma abordagem bem ampla sobre ele. Acredite no que você quiser. Né? Aqui eu sou um estudioso. Certo? Estudioso, um pesquisador, um buscador. Então, se você quiser acreditar que Jesus é filho de uma intervenção de um Espírito Santo que desceu e fez, né? Os deuses faziam isso também. Se você quiser acreditar que o possível pai do Jesus era o Gabriel lá que veio fazer lá a barcada, tudo bem. Se você quer acreditar que Jesus era filho de um cara lá, né, chamado de Pandera, ou Pantera, sei lá, quer acreditar nisso? Porque o Talmud vai chamar a Maria de adúltera, e inclusive os próprios fariseus vão dizer para Jesus: nós não somos filhos de adultério. Olha só, eles acusando Jesus de que... Ei, você aí. Eles acusaram Jesus de ser filho de adultério. Agora, vocês acham mesmo que eles iam dizer que Jesus teria sido filho de uma intervenção divina, que eles seriam semideus? Nós vamos ver nesse nosso estudo, não nesse vídeo agora, que a crença judaica no tal monoteísmo era também um disfarce, porque antes eles eram tão politeístas quanto qualquer outro povo. Tá? Tanto que até hoje esse pessoal lá, os judeus, conservam o nome de El. E El não tem nada a ver com o judaísmo. El não é Javé. El é o pai dos Elohim. E eles sabem muito bem disso. Então, por que eles não botam Ish-Hashem? Né? Não, mas eles conservam o nome Israel. Isis, Ra e El. Coisa linda. Então eles foram tão... acreditavam em pluralidade de deuses quanto qualquer outra cultura. Depois resolveram implantar um monoteísmo, quando eles resolveram implantar à força o Javé, que os gnósticos vão chamar de demiurgo, ok? Certo? Mas vamos ver aqui uma coisa importante, que é o seguinte: como é que os gnósticos, prestem bem atenção, os gnósticos tinham 4 maneiras de ver determinados aspectos da divindade. Eu mostrei esses 3 aqui, né? Certo? Está lá no início do vídeo, né? Então, bora ver o que os gnósticos começaram a analisar. Vamos aqui, eu vou pegar aqui, os gnósticos vão aqui, bora aqui. Ó, sobre a natureza, tá, de Cristo na biblioteca de Nag Hammadi, a sigla é NKL, existem 4 opções.
Vamos marcar qual você vai marcar certa, tá? Isso vai cair no Enem, né? Então vamos lá. Existem 4 opções. Letra A, uma forma celestial que permite o contato humano. Então, nos livros de Nag Hammadi você vai encontrar ideias de que Jesus era uma forma celestial que permite o contato humano, tá? E as pessoas podiam falar com ele, etc. e tal. Isso também não é novidade nenhuma, tá? Letra B, uma forma humana que complementa a sua forma celestial. Então, ele teria 2 naturezas, tá? Uma divina e outra humana. Ok? Depois, os gnósticos também tinham uma outra visão, tá? Um Jesus que abandona parte da sua forma celestial para que possa ser mais humano em algum sentido, ou ser humano, ou ser humano pneumático, tá? Quer dizer, espiritual. Ok? E letra D, Jesus parece apenas como uma figura humana. Ele apenas aparece ser humano, mas ele não é humano. Isso aqui é uma crença doceta. Os docetistas, os docetas, acreditavam que Jesus tinha apenas uma aparência humana, mas ele não era humano. Ok? Então temos 4 opções aí, né? Só que os valentinianos, tá, teriam repudiado as últimas 3 e considerado a primeira opção a mais agradável. Qual é a primeira opção, tio Robson, que eles aderiram? Uma forma celestial que permite o contato humano, tá? Vocês estão vendo só? Tá? Então, para os valentinianos, ele tinha uma forma celestial, mas permitia ter contato humano. A ortodoxia optou pela uma outra hipótese, a união de 2 naturezas, a divina e a humana, chamada união hipostática. O outro grupo achava que ele abandonou a sua forma divina para se parecer mais humano. Está lá em Filipenses, quando diz que ele, sendo na condição de Deus, não quis pegar isso como usurpação, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de um ser humano. Entendeu? E a outra, que era a defendida pelos docetas, era que ele apenas tinha uma aparência, tá? Mas ele não tinha um corpo, diríamos assim, biológico, como o nosso. Ele era como se fosse um espectral, né? Então, por isso, ele podia andar sobre as águas, etc., e fazer aqueles, né, desaparecer, aparecer. Bem, os valentinianos, que são o grupo ali que mais se aproximou, Valentim foi um líder que mais se aproximou da crença, diríamos assim, da crença ortodoxa. Ele diz, não, Jesus era celestial, ele era um aeon, ele era uma emanação do pleroma, tá? Mas ele, mesmo sendo um aeon, ele se permitia o contato com o humano. E isso não parece a nós a mesma defesa de Justino de Roma, dizendo: Jesus é o quê? É um semideus. O que vai equivaler a um Benai Ha-Elohim, o que quer dizer um filho dos Elohim.
um filho dos deuses. Portanto, Jesus estava aqui na classe terceira, na terceira classe. Veja que, inclusive, na Trindade, tá? O Espírito Santo vai ocupar a terceira escala, né? Quando, na verdade, não deveria ser isto, né? Mas deveria ser Pai, Espírito e Filho. Porque o Espírito, em tese, é feminino. Então, como a ortodoxia, né, diz o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E todos são o único Deus em três pessoas. Durma-se com um barulho desse, meu irmão. E aí o pastor grita na igreja, glória a Deus. Porque Jesus, meus amados, ele sendo Deus, ele veio aqui. Quer dizer, sendo Deus, ele quer dizer o seguinte, sendo o Javé encarnado. Que inclusive tem um camarada aí, escritor, que tem canal no YouTube, que diz exatamente que Jesus era filho de Javé, o que é um equívoco, tá? Um equívoco. Vamos mostrar isso, tá? Vamos mostrar. Tanto ele não era filho de Javé, tá? Ele era filho de um outro ser. Ok? A coisa é bem diferente quando você vai nas entrelinhas da interpretação, e aí eu vou ler o texto grego dos evangelhos, e vou ler um texto, tá? Hebraizado, e você vai ver a coisa como é que soa. Então os gnósticos diziam, os valentinianos, né, diziam, bem, Jesus é aquele que se aproxima, ele, diremos assim, ele é um aeon, ele é um ser divino, mas ele se permite, né, conquistar, né? Que essa parte bem aqui, ó, né? Olha aqui, ó, seres divinos que tomam forma humana temporariamente, ou então seres divinos que se unem, ou, no caso dos gnósticos, eles diziam, não, a gente vai, dizia o seguinte, né? Que é essa opção que os valentinianos disseram, né? Que é aqui, ó. Aqui, ó. Né? Aqui, ó. Uma forma celestial, portanto, um aeon. Observe bem isso aqui, tá? Um aeon que permite o contato humano. Quer dizer, ele permitiu o contato humano, ok? Isso aqui, a opção que eles resolveram chegar mais próximo, né? Ok? Certo? Muito bem. E aí, bem aqui, né, eu mostrei essa aqui, né, nós vamos ver uma outra coisa aqui. Né? Aqui, ó. Nós vamos voltar para o Word, né? Então, análise linguística e contextual do texto. Tá? Então, o texto do anúncio do anjo Gabriel a Maria, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, salvo engano, ele vai dizer o seguinte, né? Que o Ruach HaKodesh, eu vou dar só uma aqui, tá? HaKodesh, quer dizer, o Espírito Santo, ou Pneuma Agion, em grego, isso é em hebraico. A frase grega, né, é epeleustetai, apsi pneuma agion. É fundamental para o entendimento
da concepção de Jesus, onde a expressão um espírito, olha, presta atenção no que está aqui, ó, tá? E não o, ok? Um Espírito Santo virá sobre ti é frequentemente interpretado como uma ação divina que transcende a biologia humana, tá? No entanto, Mauro Bligino propõe uma leitura literalista, sugerindo que essa frase seja entendida como uma copulação. E é o que de fato se pode entender, meus amigos. Tio Robson, mas quem teria copulado com a Maria, a Virgem? Tá? Um ser divino que resolve se unir a um mortal? Provavelmente sim. Quem seria o Gabriel? Provavelmente um Benei Elohim mandado. Então, se você ler a literalidade do texto no grego, um Espírito Santo subirá sobre ti, porque é assim que está, que você pode fazer a tradução. Subir sobre uma outra pessoa, me desculpa, tá? Onde você já viu que um espírito precisa subir sobre alguém? Você já viu isso? Não, né? Então, basicamente é o que está se dizendo. O espírito vai subir sobre você e vai fazer sombra sobre ti. Vai te assombrear. Quer dizer, não é assombrar, não, é assombrear. Quer dizer, você já pensou, é como se a gente estivesse dizendo um corpo deitado sobre outro corpo. Ok? Essa copulação entre uma entidade divina e Maria, baseando-se em uma leitura que, claro, quem escreveu o artigo disse, né? Baseando-se em uma leitura descontextualizada, tá? Porém, o termo hebraico, Ruach HaKodesh, no Antigo Testamento, não tem qualquer conotação sexual. Ruach HaKodesh é entendido no contexto judaico como a presença imaterial e criadora de Deus, mas veja que o cara está tão errado aqui, que Ruach, veja, a expressão Ruach, queria dizer vento, sopro, ar atmosférico, tá? Então, o Ruach era entendido pelo Mauro Bligino não como um espírito, mas como um equipamento que se movia e que levava os Elohim de um lado para o outro, uma espécie de nave, tá? Então, portanto, essa interpretação de que o Ruach HaKodesh é uma intervenção divina, né, em que um suposto Espírito Santo que não tem corpo imaterial resolve engravidar, inclusive os gnósticos se perguntavam como pode uma mulher engravidar a outra, porque eles entendiam o Espírito Santo, tá? Porque a palavra Ruach no grego, no hebraico, é feminino. No grego, pneuma é neutro. Tá? Dependendo do contexto, você pode entendê-lo como feminino ou masculino. Tá? Então, só para vocês entenderem que o espírito era entendido pelos gnósticos como feminino, que a contraparte do Cristo é o pneuma. Como é que, então eles se perguntavam como uma mulher pode engravidar uma outra mulher? Porque era evidente que estava na cara que não tinha cabimento nenhum acreditar de que um espírito
entendido como algo imaterial, algo que é isso que o escritor está dizendo, vem e engravida. Quantos espíritos vocês já viram por aí engravidarem pessoas? Eu já vi espíritos corporificados engravidarem pessoas. Agora, espíritos imateriais engravidarem mulheres, já viu esse fenômeno? É claro que isso não existiu. Tá? Isso é uma completa deturpação do texto grego. E o próprio texto hebraico vai falar. Tá? Gente, os gnósticos, eles tinham 4 concepções a respeito de Jesus. Eu já descrevi as 4. Eu disse que os valentinianos optavam mais pela ideia de que era um ser divino que se permitia contactar com humanos. Mas existiam os docetos que diziam, não, ele tem apenas aparência humana. Existiam os ortodoxos que diziam, não, ele era divino, mas uniu a sua divindade à humanidade. Então, teve uma união hipostática. Outros diziam, não, ele esvaziou um pouco de si, da sua natureza divina, para se parecer mais com os humanos, entendeu? Ok? Então, não há muito na defesa dos gnósticos a ideia de que um espírito, a não ser que você queira entender que houve ali, né? E aí, se nós irmos para a ideia dos antigos deuses astronautas, nós vamos dizer então que o que houve ali foi uma intervenção tecnológica, né, em que se colocou, né, de forma, diríamos assim, uma intervenção para colocar um embrião dentro do óvulo, né, lá em Maria, e fazer ela engravidar sem perder a virgindade. Isso seria possível com uma tecnologia avançada, sim. Né? Sem o rompimento do ímen. Ok? Mas fora desse padrão, você acreditar que algo sobrenatural desceu, né, e engravidou Maria pelo, assim, um espírito, em tese, nós teríamos que nos perguntar, né, e rir como os gnósticos, como uma mulher pode engravidar a outra, já que também o apóstolo Paulo parece ter tido um entendimento muito parecido de que o espírito é feminino e não masculino. Né? Então, já imaginou se toda a igreja que clama, vem Espírito Santo, batiza-me, e as mulheres todas cheias do Espírito Santo começassem a ficar grávidas? Vocês já imaginaram? Evidentemente que isso está completamente fora dos padrões do texto. Tá? Do texto, tá? Então, se você me permite, eu vou pegar aqui o texto, tá? Aqui da Bíblia. Aí eu vou usar esse texto aqui, tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tio Robson, não deu para ver. Por favor, tio Robson, mire aí. Então eu vou usar essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Judaica Completa, tá? Então, esse texto, ele é hebraísta, tá? Então eles pegam um texto grego e eles pegam e
os termos gregos e tornam eles com significados hebraicos. É isso que nós chamamos de textos hebraístas. Então, eu vou pegar aqui o Evangelho de Lucas, tá? Para você ver lá no anúncio, vou pegar aqui, tá? Em Lucas, e no versículo 35, eu acho que é isso, né? Não, no versículo 30, tá? Depois vai até o versículo 35 lá, né? Mas ele vai dizer o seguinte: então o Malach, tá? Disse: não tenha medo, Miriam, você foi favorecida por El, ou por Elohim, se você assim o quiser. Veja, você engravidará e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado filho de Ha'elion. Ele será chamado filho de quem? De Ha'elion. Elion queria dizer o El Elyon, o Deus do Melquisedeque, lá do Antigo Testamento. Tá? E Javé, tá? Certo? Elohim lhe dará o trono de seu antepassado Davi. Tá? Aí, a Maria disse: bem, peraí, eu vou engravidar? Vou. Não é que eu vou engravidar. Tá? E o anjo, então, o Malach, disse: o Ruach HaKodesh virá sobre você, e o poder de Ha'elion, poder de El Elyon, a cobrirá. Por isso, a criança santa nascida de você será chamado Benei Ha-Elohim, ou Benei Ha-El, um filho de El. Se ele é um filho de El, ele é um Elohim. Se ele é filho de um Elohim, ele é um Benei Elohim, um Benei Ha-Elohim. Tá? Isso eu estou lendo aqui o texto baseado nesta versão. Ok? Quer dizer, para bom entendedor, um risco quer dizer o quê? Chico. Ok? Aí, quando você pega, eu vou pegar aqui embaixo, opa, tá? Esta tradução no grego, os evangelhos, uma tradução da editora Minema com a Atelier, tá? Que não é uma tradução confessional, não tem nada a ver com nenhuma religião. O tradutor é livre para fazer a sua tradução. Quando a gente pega o texto de Lucas, no grego, inclusive essa tradução aqui é muito boa, porque de um lado vem o texto grego e de outro vem o texto em português. Tá? Então diz assim, ó, o anjo chega e diz assim: que caritomene, quer dizer, ô mulher bonita, maravilhosa, coisa linda, top, né? Aí ele diz assim: Kyrios é contigo. Então, por causa dessa palavra, ela ficou, não, ele respondeu: não temas, Maria, pois achaste graça junto a Deus, Teol.
tá? No grego. Vê, conceberás no ventre e parirás um filho, e darás a ele o nome de Jesus, e ele será grande, será filho do Altíssimo. A mesma tradução lá no hebraico vai ficar Ha-Elion, tá? E será chamado, e ele tal dará seu trono, tal. Aí Maria, como será isso? Como é que vai acontecer, por favor? Explique-me. E aí ele diz, o núncio, então, que aqui ele traduziu anjo pela palavra anúncio. O núncio falou a ela, um Espírito Santo, portanto, um Espírito Santo, inclusive Espírito Santo aqui está em minúsculo, tá? Porque no grego koiné, todo o escrito está todos em letra maiúscula, todos em maiúsculo. Então, portanto, não se escrevia lá no grego Espírito Santo, aí começava o Ezinho maiúsculo e o S de santo maiúsculo, tá? Indicando aí uma coisa. Não, era tudo maiúsculo, então, precisamente não se sabia se o escritor original, que ninguém nem sabe quem escreveu o Novo Testamento, então, portanto, né? Então ele diz assim, um Espírito Santo subirá sobre ti. Subirá. Eu nunca vi Espírito subir sobre alguém. Eu já vi encosto de Espírito, agora Espírito subir sobre alguém eu nunca vi. Tá? E uma potência do Altíssimo vai te fazer sombra. Quer dizer, uma potência do Ha-Elion vai fazer sombra. Né? E a criança será chamada filho de El. Então Jesus ou era um Elohim ou era um Bene Elohim. Dentro de uma hierarquia, se ele era um Elohim, ele era um Deus secundário. Se ele era um Bene Elohim, ele era um Deus terciário, portanto um semideus. O que é mais provável. Tá? Mas Jesus não é filho de Javé. Que isso fique claro, isso na nossa cabecinha, porque nós precisamos entender isso, tio Robson. Então, eu estou dando só uma introdução. O melhor vem aí atrás. Aguarde o próximo vídeo, porque você vai se surpreender. Eu vou fazer os cabelos do careca cair. Né? Então, portanto, nós vamos aprofundar esse assunto ainda mais no próximo vídeo. Me aguardem, eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Até breve.